Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso Zé da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. O Salmo 15. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Em tempos de vida pascal, ressuscitemos os bons valores, os bons costumes, a alegria de viver, procurando vencer nossas cruzes, nossos calvários e sair também de nossos túmulos. A Páscoa é passagem, é sempre força motora para motivos de vida nova, embora continuemos na realidade cotidiana. Mas debaixo do amor de Deus fazemos a experiência de Jesus e Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado é reconhecido pelos discípulos de Emaús ao partir o pão e nos manifesta seu amor salvífico em cada Eucaristia. O belo fato dos discípulos de Emaús, que no primeiro dia da semana, o domingo, voltam para o seu povoado ainda decepcionados. Nós o encontramos apenas no Evangelho de Lucas. Mostra-nos que podemos encontrar o Cristo nos fatos da vida, no encontro com as pessoas e fundamentalmente na escuta de sua palavra e na Eucaristia. O que nos vem ensinar esse episódio? O Evangelho é o grande catequista de nossa comunidade e de cada cristão. Vem nos dizer essencialmente que o Senhor caminha conosco, que se põe ao nosso lado. Está ao lado daqueles dois pobres homens desiludidos, depois de colocarem toda a esperança nele. Corremos o mesmo risco se vivermos distraídos na fé. O Senhor está presente, caminhando junto da humanidade desiludida por tantas coisas, tristes diante de tantos problemas, seus dramas, suas esperanças fracassadas. Esquecidos de Deus, queremos nós mesmos resolver nossos problemas. Cristo caminha ao nosso lado, mas pouco nos serve se não reconhecermos sua presença. Os discípulos de Emaús estão mergulhados na desesperança e não conseguem perceber o Cristo junto deles. Por isso, toda a comunidade cristã precisa estar muito atenta para não perder a direção dele. A catequese desse Evangelho ainda nos mostra que podemos superar nossas dificuldades, podemos passar da desilusão para a esperança, da tristeza para a alegria, da amargura para a exaltação. Não podemos desanimar nem um pouco na fé, mesmo que nos ventos da vida nos surpreendemos com hipocrisias, incompreensões, rivalidades e contradições, até mesmo na igreja que vivemos.
Para superar tudo isso, só é possível se deixarmos Jesus nos falar como falou aos discípulos de Emaús. Ele está aí e nos leva adiante se o coração estiver aberto a Ele. Jesus se dá a conhecer e nos fala por meio das duas mesas, a da palavra e a da Eucaristia. E se o nosso coração e os olhos estiverem abertos, saberemos reconhecê-lo. Por que nosso coração não arde quando ouvimos a palavra? Ou porque não o reconhecemos quando, ao partir o pão? Porque voltamos para casa com o coração apertado ou pesado, tal como viemos para a comunidade? Os discípulos de Emaús voltaram radiantes, cheios de alegria, e levaram a notícia aos demais discípulos. É preciso, sim, estarmos atentos à presença do Cristo junto de nós. É preciso reconhecer seu rosto em tantos rostos que passam por nossos caminhos. É preciso, então, de fato, ressuscitar a vida, como disse, os bons valores, os bons costumes, ressuscitar a força da fé, entender a presença misericordiosa de Deus e de sua Mãe Santíssima junto a nós diariamente. Às vezes os problemas, as amarguras nos sufocam e a gente não consegue lançar a rede do outro lado. Façamos a experiência dos apóstolos. Importa obedecer a Deus. Quando há uma obediência à sua palavra e à sua voz, o caminho, a pesca, a vida acontece. Caminhemos, assim, ouvintes nossos de sempre deste programa, caminhemos à luz da força do ressuscitado. Trilhemos com alegria a nossa vida, abraçando mesmo o que for real para todos nós, mediante cruzes, calvários, tudo coisas da nossa natureza e da nossa humanidade. Mas a Páscoa pede para abrir os olhos e enxergar um pouco mais além, porque nós cristãos professamos nossa fé também na ressurreição. Nós não paramos na morte, nem tampouco na cruz, nem tampouco no túmulo. Que bom que podemos pensar pela vida, com a vida e lutar por sua dignidade. Assim continuemos irmanados a Dom Valdemar, com ele há tantos que sofrem, corpo, alma e coração, quantos pedem nossas orações diariamente, quantos nos acompanham no programa, né? Nosso abraço aí a muitos ouvintes de sempre, Dona Naná, mãe do Padre Ademir, a Diva, mãe da Elisa, pessoal lá do São Dimas, Rosimeire, mãe da Aline, do Estúdio Pet. Estúdio Pet patrocina também esse programa. De volta e meia alguém pede, padre, fale meu nome lá no programa. É muita gente para a gente falar, mas uma hora a gente vai citando alguns nomes para realçar a importância de você, nosso ouvinte, junto a toda a equipe do programa. E assim caminhemos juntos no poder da oração, trocando orações, recitando a alegria da convivência. Invoquemos sempre o amor de Deus sobre nós em tempos pascais. Que saibamos saborear a vida e multiplicá-la em gestos simples que possam facilitar o entendimento da ressurreição. Sempre vida nova. Invoquemos a bênção do nosso Deus. Amanhã 23 é dedicado também ao martírio de São Jorge. O cristianismo nasceu com a força da vida de muitos mártires que entenderam do sangue da cruz a possibilidade da salvação e trilharam os caminhos da salvação, enfrentando a vida, pondo-a em risco de morte para defender a fé. Quantos doaram e doam sua vida pelo Cristo, nos motivando a fazer o mesmo. Isso é Páscoa, doar a vida. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de tantas vitórias, medianeira de todas as graças, do glorioso São José, aqui do apóstolo São Judas Tadeu, invocando sempre em 22 Santa Rita de Cássia, o mártir São Jorge, a todo o programa e sua equipe, a você que nesse momento nos acompanha, nos ouve e reza conosco, desça, permaneça e acompanhe a todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade do programa, um abençoado final de semana para todos nós. Vivamos intensamente a Páscoa do Senhor.
Neste domingo, 23 de abril, acontece no Salão do Movimento Comunitário Dom Bosco, a partir das 14 horas, um delicioso sorteio de prêmios em prol da instituição Fraternidade Sagrado Coração de Jesus. Por apenas R$10, você concorre a 5 prêmios principais. O primeiro prêmio, um cheque no valor de R$1.000. O segundo prêmio, um cooktop. O terceiro prêmio, uma airfry. O quarto prêmio, um carrinho decorativo de bebidas em madeira e ferro. E o quinto prêmio, um liquidificador e um lindo quadro pintado em madeira de demolição. Além disso, durante o sorteio, vão ter vários prêmios relâmpagos que vão alegrar o seu domingo à tarde. Você pode contar também com um serviço de bar com refrigerantes, cerveja, água, deliciosos salgados, para você se divertir na sua tarde de domingo. Colabore conosco, ajude-nos a ajudar. Por apenas R$10, você vai estar contribuindo para que essa obra social, essa obra divina, que é a instituição Fraternidade Sagrado Coração de Jesus, continue desenvolvendo o seu papel na sociedade de ajudar aqueles que estão vivendo à margem, aqueles que estão em vulnerabilidade, aqueles que estão doentes na vida. Contamos com a sua presença. Somente R$10 você participa de um delicioso sorteio de prêmios no Movimento Comunitário Dom Bosco, neste próximo domingo, dia 23 de abril, a partir das 14 horas. Venha participar conosco, estamos esperando por você. Eu quero saudar a todos os rádio-ouvintes, de maneira especial, Lauro Lino e sua família, que nos ajudam na evangelização através deste programa de fé. Eu sou o Padre Alessandro, atualmente estou como pároco da paróquia de Santo Antônio da Bem-aventurada Inhaxica, no distrito do Rio das Mortes Pequeno, em São João del Rei. E nesse final de semana nós estamos celebrando os 213 anos do batismo da Beata Inhaxica. No ano de 1810, no dia 26 de abril, a Beata Inhaxica era assim batizada na antiga igreja de Santo Antônio deste distrito. E assim, nesta ocasião, eu quero compartilhar com todos os rádio-ouvintes um pouco da história desta Beata, que é santa das nossas terras. Ainda pequena, Francisca de Paula de Jesus, que nasceu em Santo Antônio do Rio das Mortes, distrito de São João del Rei, chegou em Baipendi. Veio acompanhada por sua mãe e por seu irmão Teotônio. Dentre os poucos pertences, trouxeram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Em 1818, com apenas 10 anos de idade, a mãe de Inhaxica faleceu, deixando aos cuidados de Deus e da Virgem Maria as duas crianças, Francisca de Paula de Jesus, com 10 anos, e seu irmão, com então 12 anos. Órfãos de mãe, sozinhos no mundo, Francisca de Paula e Teotônio cresceram sob os cuidados e a proteção de Nossa Senhora, que pouco a pouco foi conquistando o coração de Inhaxica. Esta a chamava carinhosamente de Minha Sinhá, quer dizer Minha Senhora, e nada fazia sem primeiro consultá-la. Inhaxica soube administrar muito bem e fazer prosperar a herança espiritual que recebera da mãe. Nunca se casou, rejeitou com liberdade todas as propostas de casamento que lhe apareceram. Foi toda do Senhor, se dava bem com os pobres, ricos e com os mais necessitados. Atendia a todos os que a procuravam, sem discriminar ninguém, e para todos tinha uma palavra de conforto, um conselho ou uma promessa de oração. Ainda muito jovem, era procurada para dar conselhos,
fazer orações e dar sugestões para pessoas que lidavam com negócios. Muitos não tomavam decisões sem primeiro consultá-la. E para tantas pessoas, ela era considerada uma santa. Todavia, em resposta para quem quis saber que ela realmente era, respondeu com tranquilidade: é porque eu rezo com fé. Sua fama de santidade foi se espalhando de tal modo que as pessoas de muito longe começaram a visitar Baipendi para conhecê-la, conversar com ela, falar-lhe de suas dores e necessidades e, sobretudo, para pedir-lhe orações. A todos atendia com a mesma paciência e dedicação, mas nas sextas-feiras não atendia ninguém. Era o dia em que ela lavava as próprias roupas e se dedicava mais à oração e à penitência. Isso porque sexta-feira é o dia que se recorda a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação de todos nós. Às 3 horas da tarde, intensificava suas orações e mantinha uma particular veneração à Virgem da Conceição, com a qual tratava familiarmente como uma amiga. Em 1954, a igreja de Inhaxica foi confiada à Congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor. Desde então, teve início, bem ao lado da igreja, uma obra de assistência social para crianças necessitadas. A igrejinha de Inhaxica, depois de ter passado por algumas reformas, e hoje o Santuário Nossa Senhora da Conceição, que acolhe peregrinos de todo o Brasil e de diversas partes do mundo. Inhaxica morreu no dia 14 de junho de 1895, estando com 87 anos de idade, mas foi sepultada somente no dia 18, no interior da capela por ela construída. As pessoas que ali estiveram sentiram exalar-se de seu corpo um misterioso perfume de rosas durante os 4 dias de seu velório. Tal perfume foi novamente sentido no dia 18 de junho de 1998, 103 anos depois, por autoridades eclesiásticas e por membros do Tribunal Eclesiástico pela causa de beatificação de Inhaxica, e também pelos pedreiros por ocasião da exumação do seu corpo. Hoje, na nossa paróquia do Rio das Mortes, nós temos a alegria imensa de celebrar a beata Inhaxica, uma santa que nasceu aqui nas nossas terras, iniciou a sua caminhada de fé pelo batismo, nas ruínas onde até hoje guardamos com carinho aquele local como uma grande relíquia de fé. Convido a todos então para participarem conosco. Amanhã, domingo, dia 23, às 11 horas da manhã, nós teremos a Santa Missa, presidida pelo Monsenhor Geraldo Magela da Silva, vigário-geral de nossa diocese, representando o senhor bispo que está na Assembleia dos Bispos em Aparecida. A sua presença será especial e com certeza será muito bem-vindo para que possamos rezar juntos. A todos, a minha bênção e a minha palavra de fé. Saudações, caros ouvintes do nosso programa semanal. Espero que todos estejam bem e vocês sabem que podem contar com minhas orações. Já estamos no 3º domingo da Páscoa. Somos chamados a descobrir o Cristo vivo que está sempre do lado dos seres humanos ao longo do seu caminho. A palavra do ressuscitado, lida especialmente na celebração da Ceia do Senhor, anima os corações desanimados e revela que devemos dar testemunho de que Jesus ressuscitou. A primeira leitura, tirada do 2º capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, revela como do amor brota sempre ressurreição e vida nova. Neste sentido, a comunidade é convidada a dar testemunho dessa realidade diante de todos.
A segunda leitura, tirada do primeiro capítulo da Carta de São Pedro, nos chama a descobrir o projeto salvador de Deus, realizado através do amor demonstrado pela cruz e ressurreição. Diante disso, devemos aceitar o seu apelo a uma vida nova. Contudo, é no Evangelho que esta mensagem de amor e vida nova aparece de forma mais contundente. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, o trecho do Evangelho deste domingo é exclusivo de São Lucas. Nenhum outro evangelista faz referência a ele. O texto nos põe a caminhar com 2 discípulos de Jesus,
que no dia de Páscoa, ou seja, no primeiro dia da semana, e eles vão de Jerusalém para Emaús. Nesse trecho do Evangelho, São Lucas, caros ouvintes, quer nos mostrar dois caminhos para nos encontrarmos com Jesus ressuscitado. O primeiro se dá através da escuta da palavra. Portanto, é na escuta e na partilha da palavra que o plano de Deus de salvar a humanidade é compreendido. Através da palavra de Deus, que deve ser explicada, meditada e acolhida, o cristão poderá entender que o amor de Deus, que foi o dom da sua vida, não é um fracasso, mas gera vida nova e definitiva. A escuta da palavra ajuda o cristão a entender a lógica do amor de Deus e revela para ele que a vida oferecida como dom, ou seja, a cruz, não é perdida, mas é semente de vida plena, de vida nova, de ressurreição. O segundo caminho para encontrarmos Jesus ressuscitado se dá ao partir o pão. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, o benzeu, o partiu e o entregou a eles. As palavras usadas por Lucas neste trecho do Evangelho mostram que os gestos de Jesus era realizado assim também pelos primeiros cristãos ao celebrarem a Santa Eucaristia. Relatando isto, São Lucas recorda aos membros da comunidade cristã que é possível encontrar Jesus vivo e ressuscitado na celebração eucarística dominical. Jesus, por amor, entregou a sua vida na cruz, mas continua a ser companheiro de caminhada dos seres humanos no seu dia a dia. Sempre que os irmãos e irmãs se reúnem em nome de Jesus para partir o pão, Jesus está lá, vivo e atuante no meio deles. Como última mensagem, São Lucas nos mostra que depois de escutar, entender e acolher a palavra de Deus, e depois de fazer experiência do encontro com Cristo vivo e ressuscitado na celebração eucarística, cada cristão é convidado a retomar o caminho e se encontrar com os irmãos e as irmãs, e a testemunhar que Jesus está vivo e presente na história e na caminhada dos seres humanos. Vejam, queridos ouvintes, como é importante participar das missas dominicais, pois o domingo é o dia do Senhor. Na celebração da missa, escutando a palavra de Deus e participando da mesa da Eucaristia, fazemos comunhão com Cristo ressuscitado. Agora, eu só queria lembrar a vocês que estamos celebrando a festa da comunidade São Dimas. Hoje, às 19 horas, teremos o terceiro dia da novena e amanhã, às 18 horas, teremos a missa solene e, em seguida, a procissão. Não se esqueçam de passar nas barraquinhas e se deliciar das guloseimas lá servidas. E da víspora. Abraços, obrigado, abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e do apoio financeiro da Livraria da Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosse Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio, escritório e transmissão, nosso muito obrigado.
Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. O